Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego da Inovar Ideia Consultoria Empresarial. E como eu já tinha falado anteriormente em outros vídeos no canal no YouTube e também no Face, eu ia começar várias séries de vídeos com profissionais de áreas diferentes, onde todas essas áreas têm algum valor para agregar na sua vida pessoal e principalmente na sua vida empresarial, onde você pode melhorar sua carreira, melhorar sua formação, aprender coisas novas. Então, todos os vídeos dessas séries que a gente vai montar servem justamente para isso, para poder agregar valor na sua vida, ok? Então, dentre essas várias áreas de atuação que eu tinha comentado que a gente ia fazer, uma delas, e não menos fundamental, é o inglês na sua vida pessoal, na sua vida profissional, ok? Então, para poder falar um pouquinho sobre isso e começar a nossa série de vídeos, eu trouxe aqui a Fernanda Sobral, ela vai se apresentar e a gente vai debater sobre o primeiro tópico aqui do vídeo, mas antes ela vai poder falar um pouquinho mais sobre ela e sobre a escola dela. Oi todo mundo, oi Diego, meu nome, como o Diego já apresentou, é Fernanda Sobral, eu sou professora de inglês na Escola de Inglês Especializado iTalk, aqui em Taparitinga. A gente trabalha com inglês, aulas particulares, focada no objetivo do aluno. Nos vídeos aqui com o Diego, nós vamos falar sobre inglês, mas cada vídeo tem um tópico específico, tem um tema específico e a gente já separou, tá muito legal, vale a pena continuar assistir nos próximos vídeos. Justamente, a gente criou essa série para poder levar valor na sua vida, então ela tem uma sequência muito bacana de vídeos que você às vezes pode não ter se dado conta da importância que pode ter isso na sua vida. Então fiquem atentos, acompanhem os próximos vídeos também, porque eles vão ser de grande valia para a sua vida, tá? E o tópico de hoje vai ser? Inglês educacional. Ou seja, a base fundamental do inglês na sua vida, na sua formação educacional, como ele pode influenciar a sua sequência no seu trabalho futuramente, né? Mas o mais importante é logo no começo, né? As primeiras visões que uma pessoa pode ter com o inglês de uma forma correta, né, Fernanda? Isso, os primeiros contatos que a gente pode ter com o inglês seria na fase do bebê, depois na fase criança, depois adolescente, mais pra frente adultos. Isso, e como que a gente pode tratar disso de uma forma lá no início, como que pode ser tratado o inglês na vida da pessoa, ainda bebê, ainda de colo, assim, muitas vezes para ela poder se desenvolver e passar por essas fases que você estava falando. Certo. Uma coisa que eu acho importante, antes de começar a explicar como que o inglês na vida de um bebê de colo, ou até mesmo um bebê de 1, 2 anos, uma criança de 1, 2 anos, eu preciso voltar no tema que é: as mães, durante a gestação, elas são recomendadas, recebem recomendação médica de sempre ler um livro para o bebê, se comunicar com o bebê ainda que ele esteja no útero. Por quê? É uma forma de o bebê já ir conhecendo a mãe, reconhecer a voz da mãe, do pai, fazer a mesma coisa, ter aquela presença já familiar ainda no útero. Isso ajuda muito na gestação, no crescimento do feto. Então, já nessa época, a mãe, se ela quiser, se ela já tiver habilidade, ela já pode introduzir o inglês na vida desse bebê, na vida desse feto, igual o português. Ele já vai receber, já vai começar a entender algumas coisas que você está falando no inglês, da mesma forma que você falaria em português. Então ele já vai ficando familiarizado com o idioma. Então, quanto mais cedo você introduzir o idioma na vida da criança, melhor. Então, voltando na fase gestacional, se a mãe quiser, tiver habilidade já com o idioma inglês como segunda língua, terceira língua, ela já pode ir introduzindo esse idioma para o bebê.
E é muito bom, porque conforme, vamos supor, a mãe fala inglês com o bebê, aí vai o pai e fala português. A criança ela já vai assimilando que na voz do pai tá uma língua, na voz da mãe é outra língua. Isso é muito bom, porque isso acaba desenvolvendo mais pra frente. Agora falando da idade de criança, vamos supor, de 4, 5 anos, que com a mãe ela fala uma língua, depois com o pai é outra. E a prática disso faz com que a criança desenvolva melhor o cérebro. Que legal! Então, como diversos outros temas da nossa vida, quanto mais cedo você começa a interagir com aquela novidade, quanto mais cedo você estuda, quanto mais cedo você se aperfeiçoa numa área, melhor lá na frente, porque você vai ter todo esse tempo de maturação, você vai ter todo esse tempo para continuar aprimorando. Então, quanto mais cedo na sua formação você for adicionado para alguma coisa, no caso especificamente do inglês, melhor para o desenvolvimento da criança para ela se tornar uma pessoa adulta, no caso. Sim, exato. Eu posso citar um exemplo com a minha sobrinha, a Sofia. Hoje ela tem 11 anos, mas desde que ela tinha 3 meses de idade, eu voltei a morar no Brasil e eu tinha muito contato, tenho muito contato com ela. Então a Sofia, desde que ela tinha 3 meses, eu converso com ela em inglês. Então a Sofia, ela tem hoje, com 11 anos, ela tem uma habilidade de listening, de ouvido muito grande. Ela consegue ouvir música, entender as palavras logo no começo. Ela consegue te entender, saber o que você está falando, saber o significado das palavras. Porém, como eu só falava e a Sofia não foi para a escola de inglês, ela só faz inglês na escola comum, ela ainda não tem habilidade de fala. Mas se ela pega um texto, vamos supor, e você lê o texto para ela reconhece, porque antigamente, desde pequena, ela ouvia já essas palavras. Muito legal, muito legal. Então, desde que a criança tenha uma possibilidade, né, de ter esse contato com o inglês como uma segunda língua, ela tem a possibilidade de crescer já com todos os seus sentidos aperfeiçoados. Exato. A audição, às vezes o contato com a escrita um pouquinho mais tarde na criança, de 4 a 6 anos, vai começar a ter algum contato com a escrita, sim, mesmo não tão rebuscado, né? Para que ela tenha todos os seus, digamos assim, sentidos voltados e focados para assimilar melhor o conteúdo. Sim, né? sim. Então a experiência que essa criança vive no começo é fundamental para que ela se desenvolva a partir dali, né? A gente pode usar esse mesmo exemplo para qualquer área de atuação. Então, se você, como profissional, como uma pessoa que queira melhorar a sua condição educacional, estudo, formação e tudo mais, quanto melhor for a sua adaptação, ou seja, quanto mais sentidos, né, físicos você estimular para que ela o seu corpo possa absorver essa informação, melhor para a formação. Sim, né? sim, então, a audição, às vezes olfato, às vezes visão, tato, você ir até um lugar, ganhar uma experiência, então também faz a diferença ali. Então, aguce seus sentidos e isso vai fazer com que você tenha uma melhor experiência, né? Sim, uma coisa interessante é que as crianças, vamos supor, até uns 5 anos, eu estou pegando essa faixa de 0 a 5, mas a criança, quando ela começa a falar, até uns 5 anos, elas aprendem, elas têm mais ou menos um vocabulário de 400 a 600 vocabulários nessa faixa etária. Então imagina, se essa criança tem contato com o português no dia a dia, escola, família, na vida normal aqui no Brasil, ela já vai ter um vocabulário para aquela faixa etária dela. Se ela tem um vocabulário agora no inglês, num outro idioma, ela vai ter mais ou menos a mesma faixa, mas a forma dela se expressar vai ser completamente diferente. Por quê? Isso não é só na faixa... isso não acontece só com as crianças, mas também acontece com os adultos.
Conforme você vai estudando, a forma de você se expressar numa língua é diferente de você se expressar na outra. Então a gente fala de uma forma em português e em outra no inglês. Então isso acaba te desenvolvendo na hora de se expressar, na forma como você fala, na forma que você se apresenta. Então a criança que já tem esse contato com o inglês desde pequena e vai desenvolvendo junto com o inglês, junto com o português, é uma criança bilíngue, a probabilidade dela desenvolver, vamos supor, um texto, uma redação, de uma forma muito mais rápida, com palavras muito mais avançadas para a faixa etária dela, é maior. Isso porque ela vai ter uma capacidade de assimilação de novos conteúdos com mais tranquilidade, digamos assim, né? Exato. Ela vai conseguir assimilar mais palavras, com mais expressões, né, com expressões diferentes, para aquela faixa etária que outras crianças não estariam inseridas. Exato. Então ela teria, basicamente, se uma criança nessa faixa etária tem de 400 a 600 palavras, assim, ela teria basicamente o dobro, se ela tivesse condição de ser inserida desde criança no novo idioma. Então ela teria o dobro de possibilidades de juntar expressões, juntar expressões físicas, gestos e também frases. Mas uma coisa eu pergunto também a partir disso. Então, se a criança foi inserida desde pequena num novo idioma, para que ela já cresça de uma forma bilíngue, então nessa faixa etária ela vai começar a misturar alguns conceitos, né? Ela vai começar a formar frases misturando português e inglês no mesmo contexto, né? Sim, provavelmente. Então ela vai, às vezes, iniciar uma palavra em português e terminar a frase em inglês. Ou no meio da frase, ela vai falar um objeto em inglês, sendo que o contexto dizia que ela deveria falar em português, né? E é bem interessante isso, né? Sim, e é legal porque assim, não só acontece com as crianças, mas com os adultos, depois que eles absorvem o inglês para eles, o cérebro começa a pensar em inglês. Você está conversando com uma pessoa, vamos supor, eu estou conversando aqui com você em português. Aí do nada eu começo a falar algumas coisas em inglês, eu lanço uma frase para você em inglês. Aí tipo, não, esqueci, desculpa, com você é português, não é inglês, desculpa. É muito legal isso. E o legal é que a criança ela não tem essa noção ainda quem é quem. De quem é quem ou o que é o que. Para ela existe a expressão, né? Existe o termo, existe o objeto, existe a pessoa, mas não necessariamente um idioma sobre aquilo. Exato. Ela associa o som com o objeto. Então assim ela se expressa. Ela vai, provavelmente, isso deve variar de criança para criança, né? Mas cada criança, no seu caso, vai ter uma associação diferente. Então ela vai ter uma percepção diferente de realidade, né? Então ela vai conseguir transmitir essa experiência de forma diferente também. Sim. Uma coisa que eu acho legal, Diego, contar é... eu tava lendo há um tempo atrás uma pesquisa de Edimburgo, a faculdade de Edimburgo. Eles contam que se o benefício da criança ter inglês inserido na vida dela desde cedo a criança, vamos supor, o bebê, o ouvido dele, ele tá mais capacitado, tá mais sensível, eu acho que é essa a palavra correta, para ouvir sons diferentes. Agora, a criança, ela tá mais sensível, mais aberta para perceber sotaque diferente. E como ela vai ouvir um sotaque diferente, criança acha engraçado tudo, praticamente tudo para ela que você fizer é engraçado, ela vai começar a te ouvir, ela vai começar a te imitar, ela vai começar a te imitar. Então, com essa imitação sendo repetidamente, ela vai acabar aprendendo as frases, as palavras, entende? Então, isso é também um fator importante do porquê introduzir o inglês na vida da criança. Ela ter essa oportunidade na vida dela de aproveitar as fases que o corpo dela dá que beneficiam no segundo idioma, entende? Sim, entendi perfeitamente, muito legal.
só fazendo um paralelo aqui, nós estamos falando especificamente do inglês. Por quê? Porque já é de comum saber que o inglês ele é muito importante para qualquer segmento que vocês forem fazer. Desde qualquer profissão, principalmente na área da tecnologia, né, que praticamente todos os termos são criados nos Estados Unidos ou em países que têm o inglês como língua principal. Sim. Então é muito importante mesmo que, se você tiver a possibilidade de o quanto antes ser inserido no idioma inglês, ou condicionar seu filho, sobrinho ou uma criança ao idioma inglês, melhor para o desenvolvimento seu e também para o desenvolvimento dessa outra pessoa. Sim. Porque isso vai influenciar diretamente ela lá na frente, com toda a influência que o inglês tem na nossa vida aqui. Mesmo no Brasil, falando português, a gente encontra isso em todas as áreas, não tem como fugir. O inglês ele é fundamental, ele é essencial para qualquer profissão, para qualquer pessoa que queira ter algo a mais, queira ser algo a mais, né? Então, quanto antes a gente enraizar isso na vida de uma pessoa, melhor para ela depois, né? Sim. Não pode falar. Tá. Então, uma coisa que eu acho muito legal eu acho que a gente já até conversou sobre isso uma época aí, as fases, o inglês para cada etapa, inglês para criança, inglês para adolescente, inglês para adulto. O inglês para criança é justamente para que ela possa ter o inglês uma segunda língua, falar uma segunda língua e aproveitar todas as fases que o corpo dela oferece. O inglês para adolescente seria, que eu acho uma oportunidade para ele já aproveitar a fase adolescente, o inglês para vestibular. Então vamos supor, a gente estuda inglês, cai inglês no vestibular, então você fazendo um curso de inglês, além de você ganhar uma segunda língua, você também já está matando uma fase que você vai ter que passar, que é o vestibular, e cai inglês no vestibular. Então, um dos benefícios de você fazer o curso de inglês na fase da adolescência é vestibular, mas não só vestibular, você também tem, já no caso da fase adulta, a gente sabe que para fazer um mestrado ou para fazer um doutorado, você precisa fazer uma prova de nivelamento, porque isso é um dos requisitos básicos das faculdades, não só aqui do Brasil, mas de fora também. Você passar com inglês intermediário, pelo menos, para poder ler os livros que os professores indicam para suas teses de pesquisa, para tese de pesquisa. Então, aprender inglês é primordial, é fundamental, sim, principalmente aqui no Brasil, que hoje, se você não tem inglês, algumas empresas já estão fazendo entrevista de trabalho em inglês, porque eles já estão capacitando os profissionais, e de preferência profissionais que têm inglês, para poder beneficiar a própria empresa, não ter que contratar empresas terceirizadas para fazer o serviço deles. Então, a gente tendo inglês como uma segunda língua vai nos beneficiar pessoalmente, com certeza, a nossa vida pessoal, mas também a vida profissional, porque você vai conseguir passar no vestibular, vai conseguir entrar no mestrado, no doutorado, o que você deseja, ou até mesmo, vamos supor, fazer uma faculdade no exterior. Sim, perfeito. É bem legal você falar isso, porque a gente começa a perceber claramente a divisão que existe da importância dessa área de atuação na vida da pessoa em suas fases. Ou seja, desde bebê até a fase criança, você tem características para poder ter condição de inserir o inglês e como isso se dá na vida de uma pessoa. E é completamente diferente a forma como você faz isso enquanto ela é bebê e criança, para que ela tenha a possibilidade de assimilar de um jeito. Quando você é adolescente, existem outras formas de você introduzir o idioma na vida da pessoa e, consequentemente, essa pessoa vai receber essa informação de uma outra forma também. Sim. Então, é um mecanismo de trabalho para quando você é criança ou bebê,
outro mecanismo de trabalho quando se é adolescente, que também gera uma outra resposta, e às vezes um outro mecanismo de trabalho quando se é adulto, que vai gerar um terceiro tipo de resposta, né? É muito legal essa fase, esse procedimento evolutivo, né, da introdução do idioma na nossa vida. Né? Sim. Por exemplo, as crianças, como eu mencionei anteriormente, os bebês aprendem com contato diário, alguém falando, escutando, depois as crianças imitando. Mais pra frente, vamos supor, uma criança, vou fazer uma comparação aqui, mas uma criança de 5 anos, uma criança de 6 anos, não vai aprender da mesma forma que uma criança de 12. Porque a criança de 6 anos, ela ainda não entende, ela não consegue sentar e prestar atenção, ter foco para aprender gramática, vamos supor. Uma criança de 6 anos não tem nem memória para lembrar as palavras, vocabulários que ela aprendeu. Diferente da criança de 12, a criança de 12 ela já entende o que é sentar, prestar atenção na aula, o que é focar, e ela já tem memória, ela já consegue memorizar as coisas que ela aprendeu, o vocabulário que ela aprendeu. Então, a forma da gente trabalhar inglês, metodologia, para cada fase é diferente. Eu não vou chegar numa criança de 5, 7 anos e falar para ela, não, agora a gente vai ter aula de gramática, vou te ensinar as regras gramaticais em inglês, para você construir uma frase. Ela não constrói frase nem em português, entende? Não, eu vou tentar introduzir o inglês para ela, eu vou introduzir o inglês para ela através de jogos, de uma atividade lúdica, entende? Sem contar que envolver ela no dia a dia com alguma coisa no inglês é muito importante. Por exemplo, um desenho animado. É até engraçado porque eu falo para minhas alunas e elas dão risada. Vai assistir um seriado? Não assiste seriado, assiste Peppa Pig. E elas dão risada, tipo, por que Peppa Pig? Por que tão infantil assim? Então, porque a ideia é a gente dar baby steps, fazer uma baby steps, umas passos de bebê. Então, se você a criança já assiste desenho, coloca ela para assistir inglês. A Sofia faz isso. Todos os desenhos que ela assiste em inglês. E assistindo em inglês, novamente, a criança tem a imitação, ela vai memorizar, porque ela imitou o que ela ouviu, entende? Então, ela vai acabar aprendendo de forma diferente ao invés de sala de aula. Expor ela a situações em inglês é mais importante do que colocar ela numa sala de aula para fazer uma aula de inglês igual aos outros das fases mais avançadas, idades mais avançadas, eu quero dizer. Uma criança de 12 anos. A criança de 12 anos ela vai sentar, vai entender a aula de gramática, mas ela não vai ter tanto interesse. Por quê? Porque ela é criança. Então, junto com a formação básica de gramática, a gente precisa colocar alguma coisa a mais para prender a atenção dela. Então, ou um vídeo, a criança de 12 anos gosta muito, é pré-adolescente, gosta muito de música, então explora com uma música, com uma coisa que a criança gosta, uma brincadeira, piada, explora com não só a sala de aula. E lembra que a gente estava conversando sobre adultos? Então, os adultos, por exemplo, se a gente já tem uma regra, a gente já está mais acostumado em sentar, prestar atenção na aula, focar no que a gente está ouvindo, absorver com mais facilidade. E a nossa memória também tende a ser uma memória maior do que a memória das crianças, certo? Então, com os adultos, eles vão ter uma facilidade em memorizar vocabulários, porém, eles não vão ter, se eles não começarem inglês quando criança, eles não terão a habilidade do ouvido, o listening. Por quê? Porque eles perderam aquela fase que o corpo aprendia com a imitação.
Entendi. Então eles teriam que ter uma outra mecânica de trabalho para poder fazer a compensação disso. Exato. E naturalmente conseguir ter alguma evolução. Não tão óbvia, não tão boa quanto alguém que é inserido desde jovem, mas suficiente para que ele consiga ter um entendimento, consiga ter um acompanhamento dele para frente. Exato, uma metodologia completamente diferente. E outra coisa, que eu acho que nisso você pode me explicar melhor, o adulto, o foco dele pode até ser aprender inglês para a vida, para falar, mas normalmente o foco dele é imediato. Ele quer alguma coisa imediata, tipo, eu quero aprender inglês porque eu quero viajar, e eu quero viajar enquanto eu consigo viajar, porque senão eu vou ficar idoso, não vou conseguir mais viajar. Isso, o imediatismo das pessoas fazem com que elas descubram alguma necessidade que antes elas talvez não tivessem. Exato. Então, a pressa de fazer alguma coisa, a vontade de fazer aquilo rápido, faz com que você tenha que se virar para conseguir compensar aquilo que você não teve antes. Né? Então, também existem métricas, né? Métodos adequados para poder se aprender algo novo de uma forma mais rápida. E no inglês não é diferente, porque se há essa necessidade, agora falando de uma forma mais mercadológica, né? Se há essa necessidade de mercado, então há uma necessidade de se criar uma ferramenta para cobrir essa necessidade. Sim. Para atingir o público que precisa dela. Sim, né? Mas calma, a gente não pode entrar nesse assunto ainda. É verdade. Por quê? Porque nós temos vários outros tópicos que nós vamos abordar aqui nessa série de vídeos que a gente vai fazer, especificamente com a Fernanda, com a iTalk, ajudando a gente a entender melhor a introdução de um novo idioma, no caso o inglês, na nossa vida e fazer com que a gente tenha o melhor proveito disso, tanto pessoalmente como profissionalmente, tá bom? Sim, sim. Quer falar alguma coisa para se despedir? Gostaria de agradecer a atenção de todos. Estamos aqui à disposição para tirar dúvidas. As nossas aulas são particulares, por isso mesmo, pelo fato de que cada fase precisa da sua atenção particular, precisa do seu foco. Cada fase tem seu momento, né? E todo momento tem que ser respeitado na vida. Esse é o princípio básico. Então, estamos aqui à disposição. A nossa escola fica no Shopping Camada, sala 13, piso superior. E, Diego, gostaria de agradecer muito por ter nos chamado, pela oportunidade e desejar tudo de bom para a Inovar Ideia, que é uma grande empresa de assessoria empresarial, que eu tenho certeza que vai beneficiar muitas pessoas, as empresas, microempresa, MEI de Taquaritinga. A gente precisava muito disso. Amém. Concordo com você em relação a isso. Muito obrigado pela sua participação. A iTalk veio aqui para Taquaritinga para trazer um método diferenciado de aprendizado em inglês, como diz o próprio nome da escola, né? Com aulas particulares, de uma forma bem criteriosa, trazendo o melhor do conteúdo. Eu também agradeço por você ter vindo aqui, participar desse projeto com a gente. Outros profissionais participarão de outras séries, também tão importantes quanto o inglês. Então peço a vocês que fiquem atentos aqui no nosso canal, que curta, compartilhe com seus amigos, fale sobre esse conteúdo, porque é muito bacana, muito legal para levar conhecimento até você, conhecimento de qualidade para fazer você crescer na sua vida pessoal e principalmente na sua vida empresarial, tá bom? Um forte abraço aqui, até o próximo vídeo, presta atenção aqui na série, muito conteúdo bacana para você aprender, tá bom? Fique com Deus, até mais. Até mais, fica com Deus. Um abraço.